se encontra no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Que diz assim, são os versículos 8 e 16. A gente poderia ler o capítulo todo, mas devido ao tempo nós vamos nos atentar aos 2 versículos principais. Porque quando nós falamos em crises, nós falamos das crises externas. Por exemplo, a pandemia é uma crise externa, é algo de fora que vem me afetar. Mas nós temos, além das crises externas, nós temos as nossas crises internas. As nossas crises internas, elas podem ser consequências das externas, a pandemia me afeta e por isso eu estou desta forma, ou não. Medo, angústia, depressão, ansiedade, o pânico, não necessariamente ele pode ser uma consequência de uma crise externa, pode ser simplesmente algo que surgiu dentro de mim. E isso acontece muito. Então, como hoje nós estamos falando para um público de mulheres, utilizamos a palavra crise, a gente precisa entender que isso acontece de alguma forma ou de outra, seja externa ou seja interna. E a Bíblia é interessante porque a gente, ninguém aqui é blindado, né? Ninguém fica do lado de fora. O próprio livro de Eclesiastes, do capítulo 3, do versículo 1 ao 8, diz que tudo tem um tempo. Existe um tempo para tudo. Temos o tempo de derribar e o tempo de edificar. E é complicado a gente falar que a gente tem o tempo de derribar. A gente poderia falar assim, nossa, temos o tempo de que alguma coisa seja derrubada nossa. Não. Tempo de derribar é o tempo que nós mesmas derribamos. Como que pode isso? Mas é o que diz aqui. Tem um tempo que nós edificamos e tem um tempo que nós derribamos. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de abraçar e tempo de afastar. E esse negócio de tempo de abraçar e tempo de afastar, a gente nunca imaginou que na nossa geração a gente ia viver isso de forma literal. A gente sempre dava as traduções para isso aqui. A gente não imaginava que iríamos viver isso de uma forma literal, e chegou. Tempo de buscar e o tempo de perder. Ou seja, é inevitável que passemos por diversos momentos nessa vida. E é o que nós estamos vivendo agora, cada uma passando por um momento. Estamos todos numa situação externa? Sim. A pandemia é uma situação externa. É um fator externo que me atinge internamente, que me atinge em vários aspectos. Mas, além disso, cada uma de nós tem situações que são particulares nossas. Então, se eu for comparar aqui, todas nós estamos iguais diante de uma crise mundial de pandemia, política. Sim, estamos passando por tudo isso. Agora, individualmente, na nossa singularidade, cada uma tem questões diferentes. E é interessante essa questão porque o nosso Mestre Jesus, ele mostra para nós o quanto isso faz parte de nós. Porque ele não fez nenhuma questão, ele deixou registrado ali na palavra de Deus, ele deixou registrado seus momentos de angústia ao longo do seu ministério humano, do seu ministério entre nós, e um dos quais mais evidenciados foi no momento ali, né, da sua forte angústia no Getsêmani, que nós vemos ali o próprio Jesus dizer em Mateus 26, 28, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pede ali para os seus discípulos mais próximos, fiquem aqui comigo. Então mostra ele expressando ali um momento de angústia, não precisa mostrar, não precisa esconder, não precisa, isso aqui ninguém pode saber, porque eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Mas ali naquele momento da sua forma humana, ele expressou a sua humanidade. E interessante que ele pede para os seus discípulos mais próximos, fiquem aqui comigo. Então, ele compartilhou um momento de dor com quem era de sua confiança, com quem estava ali do seu lado. Por isso que nós devemos seguir esse exemplo. Nós temos que compartilhar as nossas alegrias,
mas também as nossas dores. Porque como mulheres, às vezes, a gente tem aquela tendência de achar que a gente pode carregar tudo sozinha, aqueles flyerzinho, né? Aqueles folderzinho de Instagram que mostra as mulheres cheias de mão. Eu até mostrei um para a pastora Silene, eu achei o máximo aquilo. Mas a gente não dá conta daquilo o tempo todo. E às vezes a gente internaliza aquilo como se eu sou aquela. Não, nem sempre. Que nós temos vários papéis, sim. Agora que a gente equaliza aqueles pratos sempre e nós estamos dando conta de todos ao mesmo tempo e a bolinha nunca cai, eu acho que não é sempre assim. Então, nós não podemos nos sentir culpadas e espiritualmente fracas, porque muitas vezes nós juntamos tudo e colocamos tudo dentro do mesmo saco. Se eu não estou bem emocionalmente, eu acabo ligando que eu não estou bem espiritualmente, que eu estou sem fé. Então, quando nos vem angústias e pesares, a gente acaba juntando essa questão emocional com essa questão espiritual. Olha, se eu não estou bem, se eu não estou num dia que eu estou animado, então eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem com Deus. Então, e a gente junta tudo, sendo que são coisas separadas. E nós não devemos esquecer o que o próprio Jesus nos diz acerca do que nós viveríamos aqui. João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus ele nos diz assim: queridas, vocês vão passar por perrengue. Nesse mundo aqui a gente vai ter perrengue, mas não desistam, porque eu estarei com vocês. Então essa palavra é uma palavra muito confortadora. E aí eu estava navegando nesse texto de 2 aos Coríntios, analisando tudo isso, e o que me chamou bastante atenção, dentro dessa questão de crises, de angústia, e eu me atentei aqui em 3 frases, que dessa forma que a gente vai meditar aqui nessa tarde, para a gente dividir toda essa questão, mas de acordo com a palavra. Porque aqui na palavra diz assim: somos pressionados, mas não desanimados. É uma frase, pressionados, mas não desanimados. Aí tem outra, perplexos, mas não desesperados. Aí tem outra, embora desgastados, porém não desanimados. Não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Então eu gostaria de fazer essa separação, por mais que como eu dei essa introdução aqui, tudo isso acontece simultaneamente dentro de nós. Eu dei essa introdução para a gente entender que por mais que a gente explana as coisas separadamente, isso tudo não acontece separadamente dentro de nós. Eu quis dar essa introdução para a gente perceber que, na teoria, é muito legal, porque na teoria é tudo muito dividido, tem muitos tópicos, mas dentro de nós, isso acontece tudo junto. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com esse vulcão de sentimentos, de emoções, porque isso não é separado. Acontece, às vezes, tudo de uma vez. Mas aqui nós vamos separar, para que a gente possa entender um pouco melhor. E aqui nessa parte A que diz assim, pressionados. Eu vou colocar pressionadas, tá bom, meninas? Porque estamos falando para mulheres, né? Então vamos lá. Pressionadas, mas não desanimadas. E essa palavra pressionadas é uma palavra muito forte. Porque é interessante essa tradução da NVI que fala que somos pressionadas. Mas pressionadas a quê? E aí, talvez se a gente fosse abrir aqui, para cada uma colocar o que está sendo pressionada, cada uma colocaria uma coisa, e talvez algumas não saberiam responder essa pergunta. Porque muitas vezes nós sentimos uma pressão, mas a gente não sabe nomear. E não é assim que acontece? A gente fala assim, eu estou sentindo um negócio ruim aqui dentro de mim.
Aí alguma amiga pergunta, mas o que é? Eu não sei, é um troço ruim aqui. E nós sentimos que nós estamos sendo pressionadas, e a gente sente o mal-estar, mas a gente não sabe nomear que pressão é essa. E a gente não consegue nomear todos os sentimentos. E quem sabe nós não nos sentimos pressionadas a ter que mostrar o tempo todo, por esse apelo que hoje as mídias sociais fazem, um apelo desesperado para nós, que nós temos que estar sempre bem, sempre feliz, sempre contando alguma coisa bonita, sempre contando algum sucesso. E nós, às vezes, como mulheres, nos sentimos muitas vezes pressionadas a nos mostrar belas e fortes o tempo todo. Como se a gente conseguisse ser bela e forte o tempo todo. Mas isso faz parte de uma cultura que nós vivemos hoje, que a gente chama de a cultura dos fortes. E essa cultura, que é a cultura dos fortes e a cultura dos corajosos, ela pode ser muito perigosa. Porque nessa cultura, parar um pouco ou deixar é para os fracos. As irmãs percebem que a gente tem na nossa cultura vergonha de dizer que está descansando? A gente tem vergonha. Se alguém manda uma mensagem para você, ou te liga, e você por acaso... Gente, você estava ali, ó, cuidando, fazendo, trabalhando, cuidando da casa, é filho, é aula online, é tudo. Olha só a demanda. Mas bem naquele momento que você parou e sentou, você fala, agora eu vou respirar. Aí alguém manda uma mensagem, o que você está fazendo? Você, estou cuidando da casa. Estou na correria. Nossa, que correria, que loucura. Porque nós temos vergonha de dizer que nós estamos descansando. Como se descansar fosse algo negativo. Como se nós parássemos, se no momento que a gente para descansar, nós nos sentimos preguiçosos. Mas o que é isso? É uma cultura que nós internalizamos. Ninguém nunca ensinou isso para você. Mas essa cultura, esse inconsciente coletivo, nós internalizamos isso e a gente atribui ao descanso a condição de preguiçoso. Eu não vou dizer que a gente tem que ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não é isso. Mas não há nenhum problema, pelo contrário, é fundamental um momento de descanso. Mas nessa cultura, parar um pouco ou deixar alguma coisa é para os fracos. Mas será que tem que ser sempre assim? Quem foi que disse para você que entender o momento e decidir, tomar uma decisão, por abrir mão de algo que tanto você um dia fez questão, só que a preço de muitas perdas e muito sofrimento, é sempre o melhor ato de bravura? Nem sempre soltar, abrir mão, é um ato de covardia. Porque existem momentos que reconhecer a necessidade de se buscar uma nova alternativa é a opção mais saudável que nós temos. E às vezes, minha querida, é preciso muito mais a gente ter coragem para soltar uma coisa do que para a gente continuar puxando. Existe uma diferença muito grande em persistência e teimosia. E nós colocamos tudo no saco da persistência. Olha, você não acha que isso aí, você está tentando isso há muito tempo, isso está te trazendo prejuízo, isso está te fazendo mal. Olha só as consequências que isso está te trazendo. Não, mas eu sou persistente, sou uma mulher persistente. Não, eu entendo que você é uma mulher persistente, mas veja os prejuízos que isso está te causando. Não, mas a gente tem que ser persistente. Nós temos que ser persistente. Mas uma coisa é persistência, uma outra coisa é teimosia. E eu acredito que a expressão perder, é difícil falar de perda. Ninguém quer falar de perder, porque a expressão perder, hoje, no nosso meio, ela é muito mal interpretada. Principalmente, quando eu estou falando aqui para mulheres cristãs, mulheres que servem a Deus, mulheres aí fiéis a Deus,
por conta de uma teologia que corre por aí, uma teologia triunfalista. Eu não digo isso da igreja local, não estou falando isso da igreja aqui do Jardim Helena 1, mas isso acaba transitando entre nós, né? Não tem como você travar isso, acaba transitando. E essa teologia triunfalista nos afirma que nós venceremos a todo custo e que nós não podemos desistir. Tudo bem. Mas aí eu faço uma pergunta para você, minha querida. O que é vencer e o que é desistir? Isso porque perder sugere uma conotação de fraqueza e de fracasso. Seria o sentido oposto. Perder é o sentido oposto de vencer ou de persistir. Entretanto, a gente precisa de muita cautela ao ouvirmos o indivíduo falar das suas perdas e das suas desistências. Precisamos de cautela no sentido de não interpretar de forma equivocada, pois muitas vezes desistir de algo que não estava lhe fazendo bem, ou até melhor, estava ali adoecendo, seja fisicamente, emocionalmente, pode ser um ato de bravura. E isso parece contraditório, né? Minha querida, engana-se quem só consegue compreender que quem desistiu fracassou. Nem sempre isso é verdade. Desistir também pode ser uma atitude heróica. Afinal, por trás de muitas desistências, há muita tentativa da gente se resgatar de algo que aquela situação nos fez perder. Então, desistir de algo, perder algo, não é fácil e nunca vai ser. Não é fácil. Por mais aversivo que seja o contexto, o indivíduo ele acaba preferindo ficar ali preso. Tenta sair, mas parece que é como uma aranha naquela teia. E a gente precisa ser muito forte para a gente desistir daquilo que está nos prejudicando. Aí a gente ouve frases assim, mas eu sempre fiz isso a vida toda. Ou então, mas eu investi tanto nisso, agora eu vou perder. Mas será que você já não está perdendo o bastante? E corre o risco de perder o resto? E ainda se perder, pelo menos agora dá tempo de você salvar alguma coisa, salvar-se a si mesma. E tem uma passagem que eu gosto na Bíblia, quando eu estou falando dessa questão de abrir mão, eu sempre cito ela, que a Bíblia relata o episódio da batalha entre o rei Amazias e os edomitas. E essa passagem conta que o rei estava com muito temor, ele estava com muito medo dessa batalha. Então ele resolve contratar 100 mil homens. Sabe o que é 100 mil? 100 mil homens por 100 talentos de prata. Era muito dinheiro. Porém, chega para ele um homem de Deus. E esse homem de Deus veio e disse ao rei, olha, não é para você se associar com aquele exército. Porque Deus não se agrada. Nisso, o rei ficou atônito. Ele falou assim, mas o que será? E agora? O que eu vou fazer dos 100 talentos de prata que eu já paguei por aquela tropa? Eu já paguei. Eu paguei muito dinheiro. E aí o homem de Deus lhe respondeu, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E essa passagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 9. Eu gosto muito dessa resposta do profeta quando ele diz, muito mais tem o Senhor para te dar. E às vezes a gente está se prendendo a alguma coisa com medo, mas eu vou perder, eu já investi dinheiro, tempo, energia, só que é algo que está te roubando, está te consumindo, e as suas perdas estão sendo maiores. Uma coisa é fato, a desistência também ajuda. A desistência, ela nos salva todos os dias, assim como as nossas escolhas. E a gente precisa fechar uma fase. A gente está lutando, e a gente não consegue entrar em algo novo porque a gente está preso naquilo. E é necessário abrir mão de uma fase para você abraçar outra. E nós só conseguimos iniciar um novo ciclo quando nós fechamos o outro. E nós passamos talvez a vida toda resistindo a isso.
resistindo a essas mudanças. Só que a pandemia nos colocou isso de frente, agora você não tem por onde correr, não tem o que fazer, você vai ter que procurar outra alternativa. Isso eu estou falando de questão econômica, física, social, emocional, nos relacionamentos dentro de casa. A gente está tendo que se reinventar, não dá mais para fazer como era antes. Isso em vários aspectos. Tem uma historinha que eu gosto muito, que eu li, né? Eu li uma historinha e eu vou contar para vocês. É rapidinho. Conta a história que certa vez um mestre visitou uma aldeia paupérrima, muito pobre. E nela habitava uma família responsável pelo fornecimento de leite de toda aquela pequena aldeia. E aí o pai da família perguntou àquele mestre: mestre, como eu posso me tornar próspero? E o mestre respondeu: joga a vaca no precipício. Aí o homem assustado respondeu: imagina, mestre, o senhor está louco? Jogar a única fonte do nosso sustento? Aí, anos depois, ao regressar para a aldeia, o mestre foi surpreendido que aquela família havia prosperado. Estavam muito bem e felizes. E aí ele perguntou: o que aconteceu para vocês se tornarem felizes e prósperos? E o homem respondeu: depois que o Senhor foi embora, ficamos por anos com medo de jogar a vaca no precipício. Até que um dia, a vaca adoeceu e morreu. E assim, nós fomos forçados a encontrar novas maneiras para sobreviver e começamos a plantar e vender a nossa plantação. Aprendemos a vender as nossas produções e nós prosperamos e prosperamos muito. E às vezes, nós estamos nos apegando a essa vaquinha, como se ela fosse a nossa única solução. E nós estamos como esta família. Eu não posso largar essa vaquinha. Amém? Eu não posso largar essa vaquinha. Só que esse momento que nós estamos passando agora, esse momento de pandemia, ele está nos obrigando a largar a nossa vaquinha. A gente antes era uma opção e a gente não queria largar. Mas agora nós não temos opção. Nós temos que buscar outras alternativas. Então, minha querida, eu finalizo essa parte deixando essa reflexão para você. Muitas vezes a mudança não significa o seu fim. Mas, às vezes, essa mudança, por mais que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, uma mudança forçada, não foi você que jogou a vaquinha morreu. Porque por nós, a gente não jogava essa vaquinha era nunca. Mas a vaquinha morreu e a pandemia fez com que as nossas vaquinhas morressem. Mas muitas vezes essa mudança não significa o nosso fim, mas sim um novo começo. Que Deus, Ele está preparando para nós, para mim e para você. Amém? Para a gente continuar aqui, a segunda parte do versículo ainda, que diz assim: perplexos, mas não desesperados. Interessante, perplexos, mas não desesperados. Também, lendo essa palavra, eu fui buscar o significado da palavra perplexo. Porque eu gostei da tradução. Eu falei, então vamos entender o que essa tradução quer nos passar. Aí tem um monte de significado, né? Muitos. Mas o que eu achei que faz bastante sentido, que é mais prático e mais objetivo na sua tradução, diz assim: perplexo significa que fica sem reação. Ou também, repleto de dúvidas, indeciso. Eu falei, olha, é nós hoje. Perplexos. Fala se não somos nós, que fica sem reação. Cada notícia que chega para nós, a gente fala, meu Deus, e agora? Então, a gente fica sem reação. Repleto de dúvidas. Olha, o que a gente mais tem aqui é dúvidas. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente não quer. Ora a gente fala, eu tenho, é isso aqui. Outro você fala, não é mais. Um dia você fala, eu vou fazer. Outro dia você fala, eu não vou mais. O que a gente mais tem aqui é dúvida. Né?
e indeciso. Eu falei, como a Bíblia é atual? A Bíblia é atual, porque a gente está desse jeitinho aqui. Dúvidas e incertezas é uma característica do momento presente. E todas as vezes que o perigo emerge, nós sentimos medo e nos lançamos na absurda ideia de querer controlar tudo e todos. Mas a gente percebe que isso não é assim, isso não acontece, que a gente tem que lidar com as situações conforme elas vão acontecendo. E quanto mais se levantam situações que nos deixam perplexas, mais a gente começa a correr para tentar controlar as situações. E o que a gente procura nesses momentos, normalmente, nós tentamos entender todos os porquês. E nós tentamos conduzir aquilo que nós não temos resposta, aquilo que nós não conhecemos, racionalizando. Aí eu vou explicar. Ou seja, eu dou uma explicação que me dá uma falsa sensação de controle. Isso é muito comum. Eu não tenho resposta para aquilo e o desconhecido me traz medo, me traz pânico. Eu estou perplexa. E aí, para eu não parafusar, eu racionalizo. Então, eu dou uma resposta, eu crio uma resposta que me dê a falsa sensação de que eu estou controlando aquela situação. Isso é natural, isso é um dos mecanismos de defesa que nós mais utilizamos para nós não entrarmos em desespero, para que a gente não venha, como a gente chama, a surtar. Só que ter a resposta certa para tudo, dá para ser assim, minhas queridas? Dá para a gente ter a resposta certa para tudo? Não dá. Ter a resposta certa para tudo é uma cilada. E nós vivemos justamente num momento assim, onde cada um se cerca das suas verdades, cada um se cerca das suas verdades. Nós defendemos a todo custo a nossa verdade e nos sustentamos nessas ideias. Mas às vezes você fala, eu não entendo, por que o fulano não abre mão dessa ideia? Já foi falado, já foi, enfim, já foi provado. E você fala, por que não adianta tentar convencer? Porque ele já se cercou daquela ideia, e aquela ideia é como se é a única coisa que ele tem para se segurar. E também toma até cuidado, que se você tirar, ele não consegue mais se segurar de pé, porque você está tirando talvez a única muleta que a pessoa tem para se amparar. Porque se aquilo é uma forma dela se sustentar para não entrar em desespero. Então, ela a verdade que acalenta o coração dela. Aí a gente entra para outra pergunta, e o que é desespero? O que é o desespero? O desespero é um estado de consciência que julga uma situação sem saída. E aí a gente percebe como nós oscilamos entre certezas e desespero. Porque quando eu falei das certezas, o que a gente falou? Olha, é nós, não é nós. Nossa certeza, somos nós. Mas agora, que eu dei a definição de desespero, irmãs, é nós também. Porque quantas vezes a gente julga que uma situação não tem saída, e agora? Então, a gente afirma as nossas certezas, mas nós oscilamos entre certezas e desespero. E é muito bom saber que Jesus, vamos entrar para o nosso Senhor Jesus, é muito bom saber que Jesus sabe lidar com a nossa ambivalência. Porque nós somos seres ambivalentes. Ora eu tenho certeza, ora eu não tenho. Ora eu estou brigando e falando, eu tenho absoluta certeza. Ora eu não sei de mais nada, não acredito em mais nada. E já não sei mais o que é verdade. Eu não sei mais de nada. Só que isso não é um dia sim, um dia não. No mesmo dia, durante um dia, nós oscilamos várias vezes. E é lindo como o nosso Deus, ele consegue respeitar, nos compreender, e ele consegue lidar com a nossa ambivalência. E como nós estamos falando de desespero, eu peguei uma passagem aqui que se encontra bem conhecida, João, capítulo 11, do versículo 21 a 27. As irmãs podem acompanhar. Porque nós estamos falando aqui de perplexos. Perplexos, mas não desesperados.
E aqui é uma passagem muito interessante, que é a passagem que Marta, disse, pois Marta a Jesus. Eu vou ler, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, quando Marta chega a Jesus aqui, falando, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, ela chega com uma palavra do quê? De desespero. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Desespero. Olha só. Aí, Jesus, que conhece as nossas certezas e os nossos desesperos, Jesus fala assim, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Percebe que ela dá uma resposta pronta para Jesus? Ela dá uma resposta que conforte o coração dela. Ela chega no desespero. E Jesus fala, mas ele vai ressuscitar. Aí ela fala assim, eu sei que vai haver um momento que vai haver a ressurreição dos mortos. E nesse momento ele vai ressuscitar também. Eu estou sabendo. Ou seja, ela usa de uma forma racional. Porque é a única forma que ela tem para acalentar o seu coração. E Jesus está percebendo isso. O desespero, as verdades que ela criou para ela poder passar por aquela situação com menos desespero. E aí Jesus olha para ela e diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? E aí, nesse momento, ela tem uma outra postura. Ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E aqui a gente percebe uma outra postura. Ela larga as certezas que ela tem. E ela cria ali, ela recebe uma nova certeza. Só que agora é através da sua fé. E é isso que nos sustenta. É a certeza que nós temos através da nossa fé. Porque as certezas que nós criamos, todos os dias nós mudamos de opinião. Todos os dias nós falamos, eu acho que é, eu acho que não é, e nós estamos mudando várias vezes ao dia. Mas quando nós estamos ali diante de Jesus, e Ele vem, e Ele acalma o nosso coração, e nós recebemos aquela palavra, aí nós criamos uma convicção. O que é a convicção? É a certeza que vem através da nossa fé. Porque uma coisa é a gente entender com a razão. Uma coisa é eu falar, sim, Elisete, eu estou entendendo tudo que você está falando, entendo. Uma coisa é entender com a razão. Outra coisa é a gente entender com o coração. Sabe por quê? A gente fala do jeito que a gente pensa. Então, quando eu chego para conversar com alguém, eu estou falando do jeito que eu penso. É razão. Mas a gente age do jeito que a gente sente. Eu falo do jeito que eu raciocino. Mas o meu agir, o meu impulso é do jeito que eu sinto. E isso é mais complicado, porque se fosse fácil assim, bastava a gente ler um monte de livro de autoajuda e seríamos transformados. E por que isso não acontece? E é interessante que quando a gente está lendo aqueles livros de autoajuda, não estou dizendo que é ruim, tem coisa muito boa, mas a gente gosta, a gente grifa de colorido, a gente pinta, a gente posta no status, aquela palavra que você fala, olha que sacada. Mas você percebe que no outro dia a gente continua funcionando da mesma forma? Você fala, mas eu li aquelas coisas tão boas, tão bonitas, e eu estou agindo da mesma forma? Porque muitas vezes só está dentro da nossa questão racional, mas não houve dentro de nós uma transformação. E quando a palavra de Deus ela chega em nós, ela consegue alcançar essas regiões que ela nos transforma. Então, entre a nossa perplexidade, eu estou perplexa, entre a dúvida, o desespero, existe uma esperança. E foi essa esperança que Jesus trouxe para Marta. E essa esperança é Ele mesmo. Essa esperança é Jesus. É Jesus que acolhe o nosso desespero.
É Jesus que confronta as nossas supostas verdades, que a gente se agarra nelas. E é Jesus que nos traz uma nova esperança. E a esperança é Ele. A esperança é Cristo. Amém, minha querida? E para a gente já avançar aqui, o último versículo, que é o versículo 16, que diz assim: desgastados, mas não desanimados. Desgastados, mas não desanimados. E é interessante que nós estamos justamente no momento que nós estamos nos sentindo desgastadas, cansada. Quem nunca se sentiu cansada, desgastada? E o desgaste, o maior cansaço que a gente tem, não é o cansaço físico. Eu trabalhei o dia todo, cuidei da casa, ou então eu trabalhei fora, eu tenho uma profissão, eu chego no final do dia, eu estou muito cansada, tá? Eu sento, eu tento relaxar, eu tenho uma noite de sono, eu descanso, eu consigo descansar. Mas aquilo que nos afadiga, que nos deixa desgastado, desgastada, que às vezes eu durmo e acordo cansado. Já aconteceu isso com vocês? Sabe aquela questão, eu dormi, mas acordo cansado? E se a questão ela é apenas física, a gente dorme e acorda renovado. Vamos supor, eu trabalhei o dia todo lá, no serviço braçal, operacional, uma questão apenas física, muscular, eu estou bem cansado, eu deito, durmo, no outro dia eu estou renovado, porque era uma questão apenas física. Mas quando a questão é um conflito com a gente, você pode deitar e dormir que parece que você acordou com tudo doendo, não é? Você acorda assim quebrado. Por quê? Porque é um cansaço que ele não é por causa do dia a dia, é por causa de questões que acontecem dentro da gente. E um dos disparadores que deixa a gente mais desgastado, mais desgastada, é a frustração. E o que é a frustração? Entre muitas definições, entende-se por frustração. Frustração é um estado emocional, veja bem, frustração é um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho um comportamento motivado, eu sou motivado. Eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar o meu salário. Eu estou trabalhando, qual que é o meu comportamento motivado? É trabalhar. E qual que é a minha motivação? Receber o meu pagamento. Só que chega no fim do mês, o meu patrão fala, você não vou te pagar. Como não vou me pagar? O meu comportamento é porque eu tinha uma motivação. Aí o seu patrão fala, não tem pagamento. Acontece o quê? Uma interrupção desse comportamento motivado. Chega uma informação, uma notícia, acontece alguma coisa que rompe. E você não recebe aquilo que você estava esperando. E quando a gente não recebe aquilo que a gente estava esperando, nós ficamos frustrados. Porque eu estava esperando. Uma coisa é quando eu fazia por deliberalidade, por voluntariado. Uma coisa é quando eu estava esperando. E não aconteceu. E acontece que, por mais que a gente já falou anteriormente, esse último tópico, ele é um tópico bem delicado, porque os dois anteriores, eu falei com vocês dos perrengues da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa situação, da nossa relação com as pessoas que moram com a gente. Eu falei com vocês das situações que são humanas e emocionais. Agora, esse último tópico, eu queria trazer uma outra situação que eu não poderia deixar de não falar, que é uma situação que também acontece conosco. E, muitas vezes, essa frustração que a gente tem com situações do dia a dia, ela não acontece só com situações do dia a dia. Muitas vezes, nós direcionamos a nossa frustração a Deus. Então, assim, é legal falar do nosso dia a dia, das nossas relações, das nossas emoções. É muito bom. Mas isso é só aqui, ó, na horizontal. Mas, muitas vezes, nós também podemos direcionar a nossa frustração a Deus. E nós ficamos frustrados com Deus.
Né? Quem nunca ouviu aí pessoas que estavam extremamente chateadas com Deus? Pessoas que não querem mais, porque elas entendem que não foi correspondida. Questões difíceis, até para você aconselhar, que você vai falar o quê para a pessoa? É difícil mesmo, questões do tipo, olha, Deus poderia facilmente lidar com este problema. Por que Ele não lida? Aí a gente entra num lado muito mais delicado, porque quando eu estou falando do outro, das relações, do trabalho, é humano, todo mundo é falho, eu sou falha. Mas e quando é em relação a Deus? Quando é em relação à minha crise de fé? E aí, às vezes, a gente se faz essas perguntas. Olha, Deus poderia facilmente lidar com este problema, por que não lida? Deus sabe que eu tenho uma necessidade, onde Ele está? Ou então, quando a gente diz assim, mas eu orei tanto por isso, e não aconteceu. E o fato que eu orei tanto por isso, é um comportamento motivado. Eu estava orando porque eu esperava que Deus fizesse isso. E o que aconteceu? Não aconteceu. Então, o fato que não aconteceu, eu me frustrei. E eu me frustrei com quem? Com Deus, porque eu estava orando para quem? Para Deus. Eu estava orando a Deus. Então, chega uma situação que você fala, poxa, por quê? Por que não fez? Onde está? Mas eu clamei tanto, eu orei tanto. E a nossa frustração com Deus, ela pode acontecer. E isso pode ser um subproduto das nossas expectativas em relação a Ele. Eu criei uma expectativa, fui eu que criei. Eu criei uma expectativa e não foi da forma, da maneira como eu criei essa expectativa. E isso é delicado. Eu sei que quem está sofrendo não é fácil. Porque a pessoa está sofrendo, muitas vezes Deus até compreende ali aquele momento de dor, mas a gente tem que ser realista com a palavra do Senhor. E Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra, não são com as nossas expectativas. Deus tem compromisso com a sua palavra e não com as nossas expectativas. Em relação à maneira como nós achávamos que Ele deveria agir. Então, o problema não foi Deus, porque o problema foi que eu criei uma expectativa, que na verdade foi uma expectativa que eu criei. Deus tem compromisso com a sua palavra? Tem! Mas às vezes nós achamos que Ele teria que ter e dar conta de todas as nossas expectativas. E essa frustração não é de hoje. Lucas, capítulo 24, versículo 21, mostra dois discípulos caminhando junto, frustrados, porque eles colocaram em Jesus uma expectativa. Então, Lucas 24, 21, fala da frustração dos discípulos no caminho de Emaús. E aqueles dois discípulos estavam ali caminhando no caminho de Emaús, e eles demonstravam na conversa pelo caminho, e eles falavam assim... Leiam aí, depois, você que está em casa, depois você abre. Eles diziam, nós esperávamos que Ele fosse o remidor de Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora, veja, sobre tudo isso. Hoje já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles tinham criado uma expectativa em Jesus distorcidas. As expectativas deles em relação a Jesus eram distorcidas, eram equivocadas. Eles esperavam um libertador político, um Jesus que viria solucionar os problemas e dar às pessoas tudo o que o coração delas desejassem. Um Jesus que viesse libertar eles ali do poder do seu opressor. Um Jesus que fosse se levantar e talvez acabar com o sofrimento do pobre. E é diferente de nós hoje? Nós nos questionamos, por que não faz? Por que o justo sofre? Por que não acaba, então, com essa pobreza, com essa miséria, com isso, com aquilo? E nós também, às vezes, criamos expectativas equivocadas a respeito do nosso Salvador, que não são aquilo que Ele nos prometeu, de acordo com a sua palavra. E isso não é novo na humanidade. A gente percebe que há muito tempo nós criamos expectativas equivocadas. E por isso que, às vezes, alguns discípulos, como foi o caso desses discípulos no caminho de Emaús, acabam se frustrando com Deus. Ele não fez, Ele não salvou, Ele não remiu a Israel.
Eu estava esperando que ele fizesse isso. Ô, minha querida, Deus compreende a tua dor. Deus compreende as tuas perdas. Deus compreende teu sofrimento. E Deus sabe que o momento que você está passando é um momento muito difícil. E Ele até entende que talvez por isso você levante todos esses questionamentos. Mas a palavra do Senhor, ela não se frustra. Tudo que nós estamos passando aqui, por mais que é doloroso, mas é cumprimento da sua palavra. E por mais que as nossas expectativas foram frustradas, o nosso Redentor vive. E Ele continua velando e cumprindo pela sua palavra. E haverá um momento, sim, que Ele vai se levantar. Mas não é no tempo e na forma que eu gostaria que fosse. E eu finalizo essa palavra, estou de olho aqui no horário. E eu finalizo essa palavra, mas antes eu gostaria de te dizer uma coisa. Ainda que você se encontre assim, desgastada com a situação, cansada, frustrada, eu termino deixando as palavras de alguém que passou também por situações e não entendia o que estava acontecendo. Uma pessoa que passou por situações de dificuldade, de dores, e ela não entendia por que isso está acontecendo comigo. Onde está? Porque Deus não faz alguma coisa? Porque Deus permitiu assim? Deus te abandonou? Não. Não, Deus está chorando aí do seu lado. O Espírito de Deus está aí te abraçando, te acolhendo. Jamais Ele nos abandona. Ele sofre as nossas dores. E essa pessoa também não entendia por que ela estava passando por tudo isso. E ele não blasfemou. Mas ele fez uns questionamentos sim a Deus. Questionou bastante. Não blasfemou, mas ele fez vários questionamentos. Porém, ele conseguiu ter uma grande compreensão. E que é essa, que se você esquecer tudo que eu falei, eu gostaria que você guardasse isso. Que você tenha também, minha querida, essa mesma compreensão. A compreensão que eu e você devemos ter nos dias bons ou nos dias maus. E eu finalizo lendo Jó 42, 2. Que Jó diz assim, depois de tudo que ele passou, depois de todos os seus questionamentos, depois do que ele não entendeu, depois dos questionamentos que ele fez que ele não tinha resposta, depois que ele diz, depois que ele passa por tudo aquilo, ele diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém, minha querida? Então, guarde essa palavra com você. Nós começamos aqui essa mensagem falando sobre frustração, falando sobre expectativa, falando sobre cansaço, falando sobre nos sentir pressionadas, desanimadas, desgastadas. E nós passamos sim por tudo isso. Mas aqui em Jó 42, 2, nós recebemos essa palavra de ânimo que diz: os propósitos de Deus não serão impedidos. Aconteça o que acontecer, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Na verdade, a frustração é nossa. A expectativa que foi frustrada é nossa. Mas os propósitos do Senhor prevalecerão. E a sua palavra se mantém de pé sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe e que você viva todos os propósitos de Deus para você. Porque os propósitos de Deus para você, esses não serão frustrados. Amém? Que Deus abençoe.